tarde, queridos irmãos, irmãs internautas. Boa tarde, Bandeira. Boa tarde, Claudinho. Que bom estar aqui novamente para a gente falar um pouco sobre a causa animal, sobre a natureza. Prazer revê-los. Boa tarde, Sirlene. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, internauta. Boa tarde, amigo, companheiro do Sintonia no Bem, em mais um programa, podcast Mundo Pet. Antes de iniciarmos, então, as nossas atividades, vamos pedir a Deus, Jesus, Francisco de Assis, que possa amparar o nosso trabalho, os nossos estudos, que a gente tenha condições de transmitir um pouco do que a gente está aprendendo e que a gente tenha discernimento no aprendizado, para que a gente possa usar as palavras corretas e o melhor entendimento. Pedimos, Senhor, autorização para iniciarmos mais um trabalho e que o Senhor nos abençoe e abençoe a todas as pessoas e toda a natureza, todos que são próximos. Lembrando que é toda a sua criação. Que assim seja. Que assim seja. Então, Sirlene, hoje, quinto programa, estudando aquele opúsculo da FEB, né, e do MOV, o Movimento pela Ética Animal Espírita, e o quinto programa, em defesa da vida animal, violência não. Isso. Então a gente está estudando, como Bandeira falou, o opúsculo, né, que é esse livreto, não sei se dá para ver, mas é esse livreto aqui da FEB, né, e do MOV, e a gente está a cada programa a gente está estudando 3 passagens, né, que o MOV separou, mas a FEB. Então existe uma pesquisa do Movimento pela Ética Animal Espírita, que eles catalogaram mais de 200 passagens, né, dentro das obras, tanto da codificação quanto, né, de espíritos, né, como Emmanuel, como o Irmão X, entre outros, né, livros de Valdo, Chico, Valdo e dentre outros irmãos, passagens que tratam tanto da natureza quanto, né, dos animais. E aí a gente está estudando, então, a cada semana o opúsculo, e a cada programa a gente pega 3 passagens conforme o próprio MOV, né, tem trabalhado. Então eles trabalham dessa forma, a gente está pegando, né, com base nos ensinamentos tanto da FEB quanto do MOV e fazendo os nossos programas aqui. E antes da gente começar efetivamente a falar sobre hoje, né, as passagens aqui do opúsculo, nós trouxemos uma pesquisa que saiu, resultado agora recente, pelo menos ontem que eu pude ver essa pesquisa. Então, é uma pesquisa, ela é resultado da Pesquisa Nacional Pré-Espíritas em 2022. Então, essa pesquisa foi feita, todos os anos ela tem sido feita, ela já está na 8ª edição e foi publicada em 15 de fevereiro e encerrada em 30 de abril. Então, até 30 de abril, essa pesquisa estava sendo repassada, ela tem 51 questões e foi respondida por 4.189 espíritas em 653 cidades do país. Então, são perguntas diversas, dentre elas incluindo ecologia, animais, alimentação. Então, é uma pesquisa muito interessante, muito boa, acho que se os amigos puderem, né, depois olhar. É uma pesquisa muito interessante, a gente pode depois passar, mas chama Pesquisa Nacional para Espíritas. E essa pesquisa, então, ela trouxe, né, alguns indicativos para a gente. Não sei se você quer falar alguma coisa, Bandeira? Na verdade, a pesquisa ela vem sendo realizada anualmente por iniciativa de alguns centros espíritas do estado de São Paulo, sem nenhum vínculo com nenhuma instituição de apoio para divulgação. E a divulgação é só da ABRAD, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, e da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e da Federação Espírita Brasileira. O objetivo da pesquisa é auxiliar a identificar as características, modo de pensar, de se comportar, relacionar com os centros espíritas,
a partir de uma amostra nacional de espíritas brasileiros. Os resultados podem ser utilizados para auxiliar as ações de governança, comunicação e as instituições a servir de material para a realização de outros estudos e pesquisas. Tem um site, www.http://franzolim.blogspot.com, e lá você vai achar o resultado da pesquisa nacional para espíritas. Pesquisa Nacional para Espíritas. E aí tem um negócio interessante, a pesquisa, ela chega na questão número 32, são 93 páginas de pesquisa, muito legal, né? Eu tive o privilégio de ler, a oportunidade de ler. E aí pergunta assim a questão 32. O centro espírita em que participa possui alguma atividade em favor dos animais? E aí é assustador, quando a gente pega um total de 4.189 instituições, respostas, né? A resposta é negativa em 2.774 pessoas, o que representa 66% com alguma atividade em favor dos animais. 66%. E se a gente pensar com os não sei, né, Bandeira, que poderíamos também, de repente, agregar aí, né? Dá quase 90%. Isso. E aí, alguns dizem tratamento à distância 1%, tratamento presencial 1%, e vibrações 5,5%. Isso reflete, né, para nós espíritas, os centros, né, que a gente vê que esse cuidado ainda com os nossos irmãos que vêm na nossa retaguarda, né, que estão um pouco atrás na caminhada evolutiva, a gente vê que a gente ainda precisa avançar muito, né, nesse contexto, porque a gente ainda está muito atrasado, né? Mas só de se preocupar em fazer a pesquisa e a gente começar com esse programa Mundo Pet, a gente já está tentando trazer essa conscientização. Sim, aqui a gente começou, né, esse trabalho, a gente está formiguinha, né, começa um trabalho assim, mas é igual aquela historinha da beija-flor, né, a gente está botando lá a gotinha lá no oceano, então está sendo colocada. Mas sabe o que é legal, Sirlene? Na pergunta 33, né, o Centro Espírita deveria colaborar na divulgação das preocupações ambientais e ecológicas? 79% responderam que sim, ou seja, 79,7%, quase 80% das pessoas dizem que os centros espíritas devem sim colaborar na divulgação das preocupações ambientais e ecológicas. O que reforça que a gente precisa melhorar, né? Porque se as pessoas estão indicando que entendem a necessidade desse trabalho, cabe aos dirigentes e às dirigentes, né, dos centros que comecem a essas atividades, né? Comecem a introduzir, mesmo que seja de uma forma lenta, né, ali paulatinamente, pequena, para que devagar. Isso, até porque tem muitas pessoas que ainda não entendem, que ainda acham que o movimento espírita não pode, né, cuidar dessa parte animal, porque não teria nenhuma orientação para isso, né? Mas a gente pode devagar mostrando que sim, né, existe uma orientação, sim, existe, né, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar, e no mundo de regeneração a gente já tem que ter superado. Claro que nós já estamos nessa transformação, mas as pessoas que ficarão na regeneração já precisam, né, saber conviver melhor com os nossos irmãos animais, os nossos irmãos, né, de diversas origens aí, os não humanos. E interessante também que a pesquisa continua e faz uma pergunta que me deixou chateado. O Centro Espírita recolhe materiais ou resíduos para reciclagem? E absurdamente 80% responderam que não ou que não tem conhecimento. E aí esse material de reciclagem poderia ser papel, papelão, metais, óleo de cozinha, plástico, vidro, madeira, tampas, lacres, blisters, né, embalagem de comprimido, papel alumínio, esse tipo de coisa.
E uma das questões que nós já falamos aqui, acho que foi no nosso primeiro programa, o segundo programa, não recordo, é a questão da produção mesmo de plástico, né, que a gente tem nos centros espíritas. Então, pelo menos no nosso, que a gente frequenta, né, a gente pode falar, não vamos generalizar, porque a gente não conhece e também a gente está falando com base na própria pesquisa. Então, há uma indicação que nós não estamos cuidando, né, efetivamente do meio ambiente. Do planeta. Né? Ainda temos então, um longo caminho a gente não está cuidando. Se nós pensarmos que Jesus demorou bilhões, né, de anos para criar o planeta, nos colocou aqui como inquilinos desse planeta, porque aqui a gente está como se a gente fosse um inquilino, né? A gente tem como se fosse um contrato de aluguel. Então, nós estamos aqui de forma temporária, então nós somos inquilinos do planeta e todos nós sabemos que quando um inquilino ele aluga uma casa, qual que é a obrigação dele? Quando ele faz um contrato de aluguel, devolver da forma que pegou. Não é isso? Se você jeito. Alugar uma casa, você não tem que devolvê-la conforme você pegou? Qualquer coisa que você estragar, você não tem que arrumar? Não é isso? E ainda nessa pesquisa nacional para espíritas, agora de 2022, tem uma pergunta que diz assim: de que material são feitos os copos para servir água do bebedouro ou fluidificada? Né? E é interessante. Plástico presente em 87,7% das casas espíritas, né? E aí o frequentador traz a própria garrafa ou copo, que é o desejável, que você sempre prega, né? Somente 9%. E aí, voltando nessa questão do inquilino, Bandeira, é onde eu queria chegar. A gente é um inquilino que a gente não vai devolver do mesmo jeito que a gente pegou. A gente está de 250 anos para cá, a gente resolveu destruir tudo, né? É o antropoceno. Então a gente está nesse viés, né, destruindo o planeta, lembrando que se nós reencarnarmos, se a gente passar para a regeneração, a gente vai possivelmente reencarnar aqui, né, num planeta que a gente já destruiu. E a gente vai ter que voltar e sofrer as consequências dessas destruições que a gente está fazendo. Então, o copo plástico contribui muito, né? Então, se nós conscientizarmos de tirar os copos plásticos do centro, cada um, né, trazendo a sua garrafinha, seu copo, não custa nada, né? Cada um pega lá a sua garrafinha, traz e pega a água, porque assim a gente evita, porque se nós temos uma média de, 100, 150 pessoas por noite no centro, no mínimo, a gente vai ter uma produção aí de 150 copos, né? Porque além da água fluidificada, estou esquecendo, né? Que às vezes são 2 copos, né? Porque às vezes a pessoa toma água durante a palestra e depois a água fluidificada. Então, é uma produção imensa de plásticos, demora muitos séculos para esse plástico ele se decompor, quando isso é possível. Né? E aí, ao longo da semana, mais de 1.000 copos plásticos. Ao longo de um mês, 4.000, 5.000 copos plásticos. Se a gente fizer aquela conta que nós fizemos na semana passada, né, de 1 quilo de resíduo por habitante, por dia. Por dia a gente teria 26 toneladas? Milhões de toneladas. Então, se nós pensássemos só em uma pessoa, né, então pensa quanta, né, destruição a gente evitaria. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Então, a mudança de hábitos é necessária e a gente tem que aprender a fazer isso, porque senão nós vamos acabar com o resto do planeta. Justamente. E, continuando na pesquisa, né, alguns centros que oferecem alimentação, né, a alimentação oferecida no centro possui opções sem carne. E aí a gente está fazendo um programa de comunicação verbal não violenta, a gente não quer trazer polêmica. Nós não estamos pregando políticas ou modos de conduta, a gente respeita todas as pessoas. E uma das perguntas que foi trazida por essa pergunta é justamente se o centro possui alguma alimentação sem carne. E aí, 45% das casas espíritas responderam não possuir.
apenas 5%, 4,9% responderam que tem 100% vegetais, né, dietas veganas, 13% é uma dieta com ovo-lacto vegetariana, né, laticínios ou ovos, e uma dieta ovo-lacto vegetariana com opção de 100% vegetais somente em 3%. E 30% das pessoas disseram não saber, não puderam responder. Ou seja, muitos centros ainda não possuem uma dieta sem carne. Aí eu gostaria que você fizesse o link dessa pergunta com a proposta do nosso programa. Essa questão da alimentação a gente encontra em várias passagens, né, em diversas obras. Como o Bandeira falou, a gente não pretende em nenhum momento, olha, você é obrigado a mudar, você tem que tomar essa decisão. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem a hora. Só que a hora já está passada. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, a gente precisa mudar de atitude. A gente não pode ficar pensando, na próxima encarnação eu faço. Por que não fazer agora? E hoje a nossa proposta, a gente vai começar com Emmanuel e a questão 62. Antes de você começar, é interessante assim, atualmente a gente tem uma variedade de alimentos proteicos, nutritivos, né, que podem sim ser utilizados sem a necessidade de matar ou de fazer sofrer um animal, né? Esse animal não precisa ser submetido a uma indiferença e ao egoísmo dos seres humanos. Por outro lado, vários estudos comprovaram que a produção de carne para alimentação consome excessivamente água, pasto, leguminosas e cereais, que poderiam ser mais bem aproveitados. Essa situação pode se manter até os dias atuais, graças à desigualdade social. Porque se todo mundo tivesse um padrão europeu ou americano, seria necessário outro planeta Terra só para o pasto. Ou seja, a comunidade espírita está querendo iniciar a oferta de alimentos proteicos sem a carne. Apenas 21% oferecem alguma coisa, o que não é nada complicado, como substituir o molho à bolonhesa, por exemplo, pelo molho ao sugo, fazer um salgado de palmito, salgado de escarola, de alho poró, de vegetais. Isso interessante, mesmo. Né? Muito interessante. E a gente já tem várias receitas, né? Tem muita coisa. A gente pode, de repente, à medida que os programas forem avançando, a gente pode trazer algumas receitas intercalando. Algumas propostas, fica legal. Então, acho que fica até legal a gente depois pensar em algumas receitas e trazendo para a gente poder mostrar que é possível sim, né? E é possível sem ficar doente, né? Porque existe de soja, um mito muito grande. Mas se eu não comer carne, eu vou ficar doente. Vou ficar anêmico, não vai, doente, né? Porque tem outras formas de você substituir essa proteína. Antes de passar, Bandeira, eu acho que precisa da gente sugerir, na semana passada a gente trouxe, aproveitando essa pesquisa, algumas sugestões que os centros, né, podem começar a utilizar para poder melhorar o planeta, mesmo que seja ali só aquele centro, mas é a história da Beija-Flor, né? Então, eficiência energética, coletores solares, então, se for possível, né, colocar placas solares, fotovoltaicas, né, para poder fazer essa captação de energia. Telhados ecológicos, que também é bem interessante. E aí eles sugerem, isso daqui é uma sugestão até do André Trigueiro, que ele é estudioso, né, nessa área de ecologia, e ele fala do telhado pintado de branco, né, com tinta reflexiva, para não acumular calor, que seria uma forma de não precisar ficar ligando o ar-condicionado. Economizar energia elétrica. Então, aí ele faz a sugestão também de coleta de água de chuva, a coleta seletiva do lixo. Então, são algumas atitudes, coleta do óleo de cozinha, carona solidária para vir para o centro. Então, você sabe que determinadas pessoas vêm. Então, que tal, né, começarem a virem juntos ou juntas
porque você economiza, né, os carros emite menos gás, emissão menos de gás gases, né, em razão dos carros. Os gases de efeito estufa. Isso. Então, são algumas sugestões que nós podemos usar, lembrando dos copos que nós já falamos, né, retirada dos copos, cada um trazer seu copo, sua garrafa e por aí vai. Então, podemos seguir? Por favor. Então, agora a gente vai começar com Emmanuel. E o livro é o Consolador, a questão 62. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Resposta. À medida que envolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho do aperfeiçoamento, o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordarei os animais daninhos e, no íntimo, haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? O armamentista ou o político ambicioso que montam com frieza a maquinaria da guerra incompreensível não são mais impiedosos que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior na vida terrestre. A resposta é linda, né? E aqui a gente pode observar que a gente tem, Emmanuel vai colocando, né, 3 etapas, né, de evolução. Então ele começa no grau dos vossos conhecimentos atuais, e aí ele vai falando. Então, quer dizer, hoje a gente está, né, nessa transição. Hoje, para nós, a gente já não aceita mais esses carrascos, né, como a gente já teve em períodos da história. Hoje, se nós falarmos nos carrascos, né, a gente vai falar, não, isso já não é mais aceitável. E aí a gente vai seguindo. Então, se a gente saiu, né, depois, quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho, não tolerareis o carrasco. E quando estiveres mais espiritualizado, enxergando nos animais, os irmãos inferiores de nossa vida, a classe dos caçadores não terá mais razão de ser. Justamente. Então, a gente precisa avançar para essa etapa. Acho que a gente já melhorou, porque já tem bastante restrição em relação à caça, mas a gente percebe que nos últimos tempos houve uma elevação imensa no nosso país de armas para caça, né, que são aqueles que eles chamam de CACs, né, que são as pessoas que podem adquirir armas para caçar. E a gente teve um aumento muito grande, né, dessas pessoas que comprando armas, e a gente tem uma caça hoje, como Bandeira já falou em outros programas, de animais aqui na nossa região. Então a gente precisa evoluir, né, a gente precisa sair dessa etapa da caça por divertimento, da caça por caçar, né? Porque a gente está prejudicando a evolução dos nossos irmãos, né, que estão na nossa retaguarda, porque como a gente mata um animal antes da época, ele vai ter que, né, ele vai ter ali a sua evolução interrompida.
Então, a gente contribui de forma negativa para o desenvolvimento, para a sua evolução espiritual, porque a evolução é chegar onde a gente está e, a partir dali, avançar como nós pretendemos. Silene, Bandeira, mas tem muito porco selvagem, tem muito javali do mato, tem muito animal destruindo a lavoura. Basta a gente lembrar quem trouxe esses animais para o nosso convívio, que não são animais naturais do país, do Brasil. E aí eles foram inseridos numa tentativa de reprodução e acabou virando essa manifestação de populações muito grandes, né? Você tem uma população hoje de porco do mato e de javali descontrolada. E aí eles acreditam que a única saída seria matar. Não é. A saída é fazer o controle populacional. Controle natural, próprio controle natural, né? Isolar as fêmeas, caçar os machos, separar os machos da fêmea, fazer fazenda só de fêmea, fazer Mas fazenda o caçar não é macho. matar, né? Quando a gente fala caça, pode aprisionar. passar uma impressão ruim, né? O melhor é tentar que a própria natureza se organize, porque se está dessa forma, porque nós estamos desorganizando. Justamente. Quando a gente desorganiza, desequilibra. Vai causar um desequilíbrio, né? Da mesma forma que nós poderíamos pensar, mas então eu não posso matar um mosquito. O ideal era que não fosse necessário, porque o mosquito também tem a sua ocupação dentro da cadeia natural, né? Dentro das evoluções das espécies. Mas é claro, se você estiver, né, frente, por exemplo, a um mosquito da dengue, você sabe que pode te prejudicar, né? Vai ser necessário, mas a gente tem que lembrar que qualquer excesso, a gente vai responder pelos excessos. Então, Aliás, sempre que a gente exceder, né? a gente vai responder. Na Idade Média, houve uma iniciativa de um papa de exterminar todos os gatos da Europa, porque o gato seria um animal do demônio. Com isso, a população de ratos aumentou tanto, causando peste bubônica, que se transformou na peste negra da Idade Média. Que coisa, né? É o desequilíbrio, né, Bandeira? Tudo que a gente tem em desequilíbrio, né, quando a gente age, às vezes, eliminando os animais que a gente entende como perigosos, que poderiam trazer prejuízos à nossa saúde, a gente vai causar um desequilíbrio. Quando a gente joga muitos venenos, pesticidas, a gente vai também, com isso, matando os insetos, a própria proteção natural, porque a natureza, ela é muito sábia, ela se organiza. Aí um dia desse teve um episódio interessante, encontraram uma cobra cascavel lá no pátio do prédio da medicina na UFJ, e começou um alvoroço, né? E aí eu tive que responder, gente. E lá tem várias. Quem está invadindo o território de quem? Né? Foi bom que o pessoal parou de passar na plantação, está usando só a calçada, né? E antigamente, quero mandar um abraço aqui para o Tininho, né? Filho do professor Isaltino. O Isaltino Júnior, o Tininho, antigamente ele recolhia esses animais peçonhentos, né? Para mandar para o Instituto Butantan. E há um tempo atrás ele parou de fazer, né? Não teve mais como fazer, mas era uma iniciativa muito bacana, muito boa. A gente tem que lembrar que a gente não precisa, na maioria das vezes, a gente não precisa exterminar o animal. Isso. Né? Então, muitas vezes a gente faz isso em razão do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Da nossa ignorância. Né, que a gente faz. Eu acho que talvez nem tanto da ignorância, porque a gente já tem uma ideia, né? Porque quando fala aqui, não matarás, esse não matarás que a gente vê lá nos mandamentos, lá não fala quem? Né? De modo geral, a gente não pode matar ninguém, né? Nenhum ser da natureza, nenhum ser criado por Deus. Então, não é esse não matarás, não se estende só aos humanos, aos não humanos também. Então, a gente precisa compreender isso, não matarás. Então, não matarás humanos e não humanos. Desse jeito. Dando continuidade, Silene, tem uma parte muito interessante aqui, né, você pediu uma sugestão da dissertação inacabada. Isso, né? Essa história se passou com Jesus em Cafarnaum, né, quando ele foi na casa de Pedro. E na casa de Pedro ele encontrou 4 cavaleiros, né, muito bem trajados, que lhe aguardavam para ouvir a palavra.
E esses cavaleiros, esses 4 senhores vinham de longe, né? Eram judeus que vinham da Fenícia, que moravam em Sidom e já haviam conhecido a cultura grega, já haviam conhecido a cultura egípcia e a filosofia dos persas e dos babilônios. E o anúncio da Boa Nova chegou aos ouvidos e eles queriam conhecer o Filho de Deus, eles acreditavam no Deus único, eles acreditavam nesse novo reino, né? Eles queriam combater tudo aquilo que era ruim, né? A avareza dos ricos, né? Eles queriam auxiliar na revolta dos pobres, né? E foram encontrar com Jesus Cristo. Só que de quando em quando, né, eles se arrumavam todos, eles não ficavam tortinhos, eles ficavam todos arrumadinhos, né? E aí eles corrigiam as túnicas, né? Acertavam as sandálias. E Cristo ouviu essas informações, né? E ficou prestando atenção nesses camaradas. Aí cada um falou, né? Comentando a angústia dos problemas sociais, das cidades que estavam provindo, né? Que necessitava transformação política no cenário do mundo, precisava de mais misericórdia, da palavra do Cristo, enfim. Pareciam ser pessoas muito bondosas. E aí Jesus Cristo começou. E a primeira que Jesus falou foi assim: amarás o Senhor nosso Deus e nosso Pai de todo o coração, e não farás de Deus imagens abomináveis. Só que eu, Jesus Cristo, acrescento: fuja igualmente a idolatria de vossos próprios desejos. Aniquilai o exclusivismo, e não vos entronizeis na mentira, porque estaríeis lesando a sublime divindade. E continuou Cristo: não tomarás o nome do Todo-Poderoso em vão. Contudo, eu digo que você não deve menosprezar o nome do próximo na maledicência, na calúnia, no verbo inútil ou desleal. Em terceiro lugar, né, você vai guardar o dia do sábado. Porém, você não vai converter esse dia num artigo de escora da ociosidade sistemática, né, e vai respeitar a pauta necessária da natureza, não transformando em preguiça dissolvente. Por quarto, venerará teu pai e tua mãe, respeitará teu pai e tua mãe nos laços consanguíneos. Contudo, é imperioso reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens e mulheres dignos, onde estiverem, tanto no bem geral, nas fronteiras da raça, família, cor e religião, compreendendo que acima dos limites impostos pelo sangue, prevalecem os imperativos sagrados da família universal. E agora vem a parte que a gente estava acabando de falar, né? Não matarás. Então, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre os impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Acho que a gente pode parar por aqui, porque senão vai dar tempo, né, Bandeira? Mas quem quiser ler toda essa parte, está se chama Dissertação Inacabada, está no livro Pontos e Contos, né, pelo Espírito Irmão X, Francisco Cândido Xavier. Então, no livro de Chico Xavier, Pontos e Contos, pelo Espírito Irmão X, tem, né, toda essa história da dissertação não acabada. Não dá para a gente detalhar toda, porque... Mas eu vou dar um spoiler. A história é muito bonita. A história é muito bacana porque ele termina o decálogo, né, ele termina os 10 mandamentos ensinando esses 4 senhores, e a sogra de Pedro chama Cristo, e Cristo pede licença, vai até um cômodo da casa, e quando ele volta, não tem mais ninguém. Porque as pessoas acreditavam que seguir o Cristo seria uma coisa muito fácil. Mas o Cristo, antes de mais nada, era muito coerente. E ele não só falava, ele não só pregava, ele fazia. E acho que uma das coisas que tem faltado no ser humano é isso, essa parte da coerência. E assim, só relembrando, né, repisando, não matarás, não fala não matarás o homem, é não matarás. Então, se estende a toda a criação. Justamente. E o final, dizendo que um dia responderemos à justiça do Criador pelas vidas que consumimos. Mas a formiguinha que eu matar, a formiguinha que eu pisar vai fazer isso? Vai.
Lembrando que a gente sempre vai pensar o seguinte: eu preciso fazer isso ou isso é em razão do meu orgulho, do meu egoísmo, eu estou agindo de forma imoderada. Desse jeito. Né? Porque se for para a sua saúde, para a sua vida, é diferente. Agora, você fazer simplesmente por fazer, né? Só por matar, a gente vai ter que prestar contas disso depois, de todas essas atitudes. E ainda seguindo, a gente tem um outro trecho, né, de Bezerra de Menezes, que se chama Construtores do Amanhã. Está no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, Gilvanir Borges de Souza. Então, esse trecho fala o seguinte: não se pode edificar num planeta de provas e expiações, transitando para o grau de regeneração, senão com a presença do sofrimento, que foi cristalizado pela nossa intemperança, resultante do nosso processo evolutivo passado, quando ainda nas vascas da ignorância do ontem. Então, aqui, né, que a gente pode perceber? Que as nossas atitudes irrefletidas, né, essa falta de temperança, essa falta de tempero, né, de manter o equilíbrio, então faz com que, né, a gente não esteja edificando o nosso planeta. E na regeneração, isso vai ser necessário. Né? Então, é necessário que a gente mude as nossas atitudes. E aqui ele traz, né, o sofrimento é necessário. Né? Então, o sofrimento, a dor, faz parte da nossa trajetória aqui na Terra, né? No planeta de provas e expiações. Só que a gente precisa lembrar que os animais, eles não sofrem por expiação, porque eles ainda não estão nessa etapa evolutiva. Justamente. Porque eles têm a consciência, mas ainda é muito preliminar, digamos assim, iniciante, né? Inicial, isso mesmo, não está tão evoluída como a nossa. E desse modo, então, os animais, eles sofrem uma dor, mas é uma dor evolução, é uma dor para evoluir, para uma dor escola, crescimento, né? Então é diferente. Então a dor dos animais, porque às vezes a gente fala, mas o animal sofre, faz parte do desenvolvimento, do crescimento espiritual de todos nós. Só que dos animais é uma dor para evoluir. Claro que para nós também pode ser, mas para nós também pode ser uma expiação, pode ser um auxílio, mas os animais não, é uma dor para evoluir. Então, é necessário passar para a gente poder crescer, para a gente poder ir melhorando. Quer comentar alguma coisa, Bandeira, que eu estou conversando muito aí? Não, é tão bom te ouvir, pode continuar, fica à vontade. Ai, se deixar, a gente não para de falar, né? Seguindo, a gente tem um outro trecho no livro Cartas e Crônicas. Você quer ler? Quer falar? Eu continuo. Pode continuar. E se chama, no capítulo 4, Treino para a Morte. Muito então, bonito. Também é um trecho grande, a gente trouxe só um recorte, né? Porque não daria tempo para a gente ler todo o texto, mas se chama Treino para a Morte, é o capítulo 4. E aí ele começa, né, um trecho, um parágrafo que nós pegamos aqui. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que são tribos indígenas, né? E tribos indígenas que eram canibais. Isso, e vai falar aqui, né? Que se devoravam uns aos outros.
Então, a nossa comparação, né, a gente está muito mais próximo dos mundos primitivos, né, do primitivismo, do que propriamente da regeneração. Porque nós ainda precisamos consumir, né, os nossos irmãos, matar os nossos irmãos para alimentação. E aí muita gente pode falar, mas eles estão aqui para nos servir. Não, eles são os nossos irmãos e eles estão aqui para evoluírem conosco. E a nossa obrigação de irmãos mais velhos é cuidar dos irmãos mais jovens. Uhum. Então, o que a gente deveria? Dar as mãos a esses irmãos para evoluirmos juntos, porque é isso que a gente deseja dos nossos protetores, dos nossos anjos. A gente pede auxílio. Apertou, a gente pede um auxílio, né? Passou um apertozinho, a gente corre para pedir esse auxílio. Porque quando às vezes está tudo bem, a gente até esquece, né, dos nossos anjos e guardiães, dos espíritos protetores. Mas arrochou, a gente já corre e lembra. E o que a gente pede? Auxílio. E a gente pede o auxílio, mas a gente nega esse auxílio aos nossos irmãos que vêm na nossa retaguarda. Desse jeito. Então, incoerência, né? O ideal seria a gente ter um peso e uma total, medida. Né? Uma incoerência e que acaba atrasando a nossa evolução, a destruição do próprio planeta, como eu falei, né? A gente tem destruído o planeta, causado sérios prejuízos ao meio ambiente, à natureza, aos animais, aos nossos irmãos. Tudo, né, em razão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do materialismo, né, de consumir de dinheiro. Então, é claro que a gente vive num mundo que o dinheiro ainda é necessário, mas a gente já tem muitas formas, muitas possibilidades de alimentação sem a necessidade de eliminarmos os nossos irmãos, né, que dependem de nós, precisam do nosso auxílio para seu desenvolvimento espiritual. Dessa forma. Seria um programa bom, a gente falando um pouco a respeito dessa parte de alimentação. Eu estava aqui pensando o tanto que a gente precisa evoluir para começar a respeitar mais a dieta. Né? E tem gente que fala assim, eu não dou conta de comer sem carne. Eu acredito que seja realmente muito complicado, mas não é impossível. Mas eu acho que precisa de um pouco mais de evolução e desprendimento. A iniciativa, né? Vontade, justamente. É uma pessoa que tem um vício, ou que fuma, ou que bebe, se ela não quiser, ela não vai parar. Mas nesse livro aqui, o Cartas e Crônicas, né, que a gente leu, ele vai falar sobre isso, né? Acho que é nesse aqui, porque eu li tantos, eu não sei se é nesse ou se é no... Mas eu acredito que seja nesse mesmo. Ele vai falar, né, que da questão dos vícios, assim, da cocaína, da morfina, dos barbitúricos, então, assim, da cachaça. Inclusive, ele aqui, Irmão X, até fala, né, do uísque, da cachaça, ainda fala cachaça brasileira, né? Então, ele cita. E são comportamentos prejudiciais. E aí, você está falando, Bandeira, é difícil. É. E que tal se a gente tentasse, né? Eu vou ficar sem comer carne um dia por semana. É um excelente começo. Né? Então, um dia por semana, eu não vou comer carne. Porque, eu acho muito difícil, eu não consigo. Né? É uma sugestão. A gente não está dizendo que você é obrigado, porque... Cada pessoa tem seu livre-arbítrio, né, e tem seu momento, mas seria uma sugestão para as nossas irmãs, para os nossos irmãos. Um dia, depois, se você estiver conseguindo, você avança para mais um dia. E você vai avançando. E esse trabalho, ele é um trabalho demorado. Às vezes, para as pessoas, tipo, olha, eu não dou conta de hoje falar, vou parar de comer carne e não vou comer mais. Né, fazer uma transição muito abrupta. Então, para quem não consegue essa transição abrupta, que tal ir, né? Passos seguidos de passos. Passo a passo, devagar. Deixei de comer carne, que tal a gente tentar avançar agora para ser vegano? Né? Vegetariano primeiro, vegano depois. Isso, e caminhando, né, paulatinamente, para conquistar.
quem sabe, sair dessa reencarnação com essa evolução. Assim seja. Né? Seguindo, novamente a gente vai com Emmanuel, e o livro deixa eu só conferir se é Caminho da Luz, é isso mesmo, Caminho da Luz. Está no opúsculo, né? Essa parte é retirada do opúsculo. Você quer ler ou pode ler, posso ler? Quase todos os mundos que lhes são dependentes do sistema de Capella já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como názeras, é assim, Bandeira? Pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade, e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Então a gente vê aqui nessa passagem, né, que eles estão tratando do sistema de Capella, né? Então a gente vê que aqui, olha só, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores. E essa parte a gente vê que a gente está muito ainda ligado, muito mais com os períodos pré-históricos, né, com os mundos primitivos, do que propriamente com uma evolução, porque a gente ainda está muito vinculado a esses vícios, né, que é um deles o consumo de carne, né, que é a eliminação dos nossos irmãos para nossa satisfação. Mas historicamente eu lembro da gente ter estudado alguma coisa que falava que quando, na época primitiva, os antepassados primitivos matavam exclusivamente para se alimentar, havia o equilíbrio. O problema começa quando existe uma demanda desenfreada, né, uma matança desenfreada, ou então aquilo que a gente vê hoje, né? A produção desenfreada para ver uma produção, um ganho, um custo, uma valorização, enfim, tudo aquilo que a gente vê acontecendo. E inclusive tem um trecho, eu queria até achar onde a gente tinha anotado, que fala, né, que está acontecendo uma hecatombe, né? Então, assim, uma matança desenfreada. Mas a gente tem que pensar o seguinte: naquela época, a gente não tinha a evolução que nós temos hoje. Achei. Você Show? quer que eu leia? Pode? É de Leon Denis. É a terceira citação que a gente vai ler, né? Pode ler então, que a gente já está quase terminando o programa, a gente já arremata. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos lares, no seio das águas, por toda parte, desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivissecção. E aí a gente percebe, como Bandeira falou, né, que antes as pessoas, a gente sempre matou os animais, mas numa escala que não era comercial, né, era uma escala só para sobrevivência. As tecnologias, a evolução ainda não era tanta. Hoje a gente já tem alimentos suficientemente desenvolvidos, né, e condições de um equilíbrio alimentar sem depender dos nossos irmãos. Então hoje a gente já consegue fazer isso, hoje a gente já evoluiu o suficiente para ter dietas, né, que não dependem mais de origem animal, do sofrimento dos nossos irmãos, seja com a carne, seja com leite, né, com os peixes, com as aves, de modo geral. Então a gente já tem condições, já temos alimentos, já tem toda uma evolução científica, né, que é suficiente para a gente poder viver
sem que a gente precise matar tanto, né? E essa carnificina, né, que a gente falou no último programa, 88 trilhões, bilhões, né, de seres, né, que são 11 vezes mais que a população. 11 vezes mais do que a população, né, da Terra. Então a gente não precisa, né, dessa hecatombe, né, de mortes aí para poder a gente evoluir. Faz com que a gente, na verdade, não evolua, né? Porque pensa todo o sofrimento que a gente causa a esses animais no momento da morte. Pensa o quanto isso tudo, todo esse sentimento, né, todo esse sofrimento deles nesse momento da morte, né, quanto isso vai para a psicosfera. Quanto a nossa psicosfera na Terra está contaminada, está densa, né? E quanto essa carne de sofrimento que a gente consome vem para a gente também esse sofrimento, essa tristeza, né? Em razão, porque o animal ele sabe que ele vai ser abatido, né? Ele viaja, ele fica sem comer, ele vai ficar ali um tempo sem tomar água, sem comer, e ele vê o procedimento ali acontecendo. Então os que vão antes, então ele sabe que isso é, né, que isso vai acontecer. Então tem todo um sofrimento ali. Então a gente precisa entender que o nosso irmão, que os nossos irmãos, eles merecem o respeito. Então a gente não deveria usá-los, né, de forma como a gente está usando, né, com esse consumo desenfreado, essa matança desenfreada, e com isso trazendo uma série de doenças para nós, porque já existem pesquisas que diversos tipos de doenças têm origem no consumo de carne, inclusive o câncer. Mas ainda resta tempo para nossa evolução. Mas temos que pegar firme logo, né? Não ficar deixando para depois. Aproveitar o finalzinho e mandar um forte abraço para Rosikelly Maia. Rosikelly, muito obrigado. A Rosikelly escreveu aqui: gratidão, Sirlene Bandeira. É maravilhoso acompanhá-los falando de nossos irmãos e não mercadorias, ampliando o nosso olhar e os nossos sentimentos. Isso mesmo. Um grande beijo, Rose, obrigado. Rose, um beijo. Sempre bom estar com você. Leon Denis era considerado vegetariano. Olha a informação legal da Rose, né? A Rose sabe tudo, é uma biblioteca. Um vadimeco, né? Um vadimeco. A Rose é fantástica. Vadimeco espírita. Vamos aproveitar esse sinalzinho, agradecer ao nosso amigo internauta, ao nosso amigo rádio ouvinte, né? Rádio ouvinte? Internet ouvinte, né? Esse é o costume, né? Antigamente a gente falava, né? Você fazendo a minha melhor companhia, né? Eu tô velho, né? E você, companheiro de jornada, você, companheiro das ondas da internet, que esteve sintonizado conosco aqui no Sintonia no Bem. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Claudinho, muito obrigado a você também, meu irmão. Um excelente fim de semana para você, um excelente iniciado de semana. Eva Ferreira está mandando boa noite. Boa noite, Eva. Tudo de bom? Muito obrigada. Obrigado. E vou fazer a prece de encerramento, posso? Pode, vontade. Então vamos acerenar nossos corações, né? E dizer obrigado, Senhor Deus, por toda a misericórdia, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de prece, em que os nossos espíritos entram em comunhão com o Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, maior exemplo. Obrigado pela espiritualidade amiga, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer, né, para nos orientar nos nossos caminhos e nos afastar de todos os males. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos enviado a vida e ter nos ensinado que através da oração recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e com a ajuda recebida poderemos chegar até o Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, aos guias e protetores, o nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram, toda a intuição nos trabalhos dessa casa e todas as outras casas espíritas que estão e estarão em trabalho no dia de hoje. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine cada vez mais e que juntos, um dia reunidos na glória de Deus Pai, a gente possa reconhecer o devido louvor ao nosso amado Mestre Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Claudinho. Um forte abraço para vocês. Obrigada, um abraço a todos e todas.
maltratados, abandonados.